Estamos de volta, Jornal da Mix com você nesta segunda-feira, 21 de outubro. Agora Mix, 7 horas e 13 minutos com o Ubrapop. Seu futuro começa aqui. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Temperatura em elevação. Começamos o jornal já com 19 graus, temperatura bastante amena para o início de manhã, mas já alcançamos agora os 21 graus em Porto Alegre. Um céu azul limpo, e agora acabo de me deparar com a lua, que está bem visível ainda neste momento, olhando neste céu limpo da capital. Um dia maravilhoso para pousos e decolagens, porque é a grande notícia dessa segunda-feira. Finalmente, a reabertura da pista do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre não poderia ser em melhor tempo, em melhor visibilidade. Mix 7 e 13, mas também vamos olhar nossa movimentação, deslocamentos por terra. A partir desse horário, muita gente já no trânsito. Porto Alegre, região metropolitana, qual é a situação nesse início de manhã, Larissa Har? O início de manhã ainda é tranquilo, Sabrina, apesar do pessoal já começar a se movimentar para trabalho, ou até mesmo para ir para o aeroporto, né? Não sei quem vai pegar voo agora de manhã, mas por enquanto os acessos a Porto Alegre estão tranquilos, tem grande movimentação, os semáforos também todos funcionando, mas vale relembrar, já falei um pouco mais cedo, vale lembrar daquele bloqueio na Avenida Ipiranga com a Ramiro Barcelos para uma execução de uma obra da prefeitura, então ali é um ponto de bastante movimentação durante a manhã, e, enfim, todo dia, né? A Ipiranga é muito movimentada. É o único bloqueio que a gente tem, por enquanto, em Porto Alegre, Sabrina. Por enquanto, os acessos ainda tranquilos. Vamos ver ao longo da manhã, enquanto a gente estiver aqui ao vivo no Jornal da Mix. Muito obrigada. Você também colabora sempre com informações. Pode nos mandar pelo chat do Mix FM Poa, quem acompanha pela nossa live, ou também aqui pelo meu Instagram, @SabrinaTomasi. A gente vai compartilhando as suas informações. Agora, Mix 7 e 15. E para os mais contemplativos, quem pode olhar para cima, dá uma espiada que a lua está bem bonita nesse início de manhã, no meio desse céu claro. Vamos voltar ao aeroporto Salgado Filho. Hoje temos uma cobertura especial na nossa reportagem, imagens do Marcos Azevedo e conversando com as pessoas, autoridades, trabalhadores e usuários. Joshua Bittencourt. É isso, Sabrina. Você falou para olhar para o céu, né, em função da lua, mas hoje muita gente também ainda vai estar olhando para o céu aqui no entorno do aeroporto Salgado Filho para a chegada do primeiro voo da Azul, que está previsto para chegar às 8h10 da manhã aqui no Salgado Filho. O voo, então, inclusive um Airbus A320 da Azul Linhas Aéreas, então, que vem de Campinas para Porto Alegre. Já partiu lá do aeroporto de Viracopos, está previsto para 6h30 da manhã sair do Viracopos, e às 8h10 então está prevista a chegada aqui no Salgado Filho, um avião inclusive que tem ali na fuselagem imagens características aqui do Rio Grande do Sul, da cultura gaúcha, e também uma tripulação gaúcha. A gente está inclusive aqui ao fundo com o embarque doméstico já recuperada, essa estrutura inclusive enquanto a parte de raio-x e o embarque de passageiros para os ônibus acontecer temporariamente do outro lado aqui do terceiro piso, de onde nós falamos nesse momento, que é a parte internacional. Agora o embarque doméstico já foi então recuperado e as pessoas agora já podem acessar para o primeiro voo que está previsto para as 8h50 da manhã, o primeiro voo que sai de Porto Alegre, né, com destino a Congonhas, então um voo da Azul às 8h50, saída aqui do Salgado Filho. E eu estou aqui com o Vitor Afonso Schneider, que assim, tem uma movimentação grande de pessoas por aqui, até mesmo para esse voo que vai sair. Algumas pessoas também estão vindo para receber quem está chegando de viagem. E agora, então, estou aqui com o Vitor Afonso Schneider, que veio, então, receber o filho. E o filho, Sabrina, não é apenas um passageiro, faz parte da tripulação desse voo tão importante, né? O primeiro voo comercial desde as enchentes aqui no estado. Conta mais para a gente. Bom dia, bem-vindo, Vitor. Bom dia, ouvintes. Então, eu fui aqui perguntar para o pessoal da Mix onde é que ficava o local para ver o avião chegar, e eles são na rádio. Então, eu sou pai do copiloto do Henrique Schneider, e ele está vindo aí pela primeira vez para Porto Alegre, na retomada das operações aqui do Salgado Filho, que é de pujança, né, econômica, muito importante. E ele está de aniversário, pessoal, nesse dia, né? Então, há 26 anos atrás, esse cara nascia, e ele está aqui agora, 26 anos depois, representando todos os gaúchos, todos os pilotos de todas as companhias, né? E está vindo pela Azul. E na retomada, né, o primeiro voo comercial da Azul para Porto Alegre. Então é uma emoção muito grande. E vim aqui para olhar esse momento, nesse dia iluminado de sol,
que a gente está sendo agraciado aqui em Porto Alegre. Que maravilha. Veio prestigiar, então, o filho, que faz parte dessa tripulação, copiloto, então, desse voo da Azul. Exatamente. Está vindo aí com muita responsabilidade. É um voo normal para ele, mas que é um marco na história do Rio Grande do Sul. Você estava falando, né, que hoje, na verdade, são vários eventos no mesmo, né, no mesmo pouso ali. São 4 eventos, né? É a retomada do aeroporto Salgado Filho, o primeiro voo comercial do Salgado Filho, o primeiro voo dele para Porto Alegre e o primeiro dia do aniversário dele, né, voando sobre o céu do Rio Grande do Sul. Chegou cedo aqui já para garantir esse... 6h20 da manhã já estava por aqui, 6h30. Que bacana. Como é que tá essa emoção aí? Bem, bom, é torcedor, né? Paizão aqui, mas é a emoção e o orgulho de toda a família. Eu represento não só a mim, a mãe dele e todas as outras pessoas que ajudaram ele e o esforço do estudo dele e a competência que ele está nesse momento. Tá fazendo quantos anos hoje? 26 anos. 26 anos, então, o filho do Vitor, que vai vir, então, comandando esse voo até aqui, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesse momento tão importante aqui para o nosso estado, um voo tão simbólico, né, Sabrina? E olha só o achado que nós encontramos aqui no Salgado Filho, né? O pai do copiloto, então, desse voo e que, inclusive, está de aniversário hoje. Tá certo, obrigada, Josh. Manda o parabéns aí para o nosso entrevistado. E que belo exemplo de pai, hein? De fazer essa valorização, ir até o aeroporto Salgado Filho, receber o seu filho num dia que é marcante para todos nós gaúchos, mas também para o filho dele. 26 anos, parabéns, Henrique Schneider, que daqui a pouco está pousando aqui em Porto Alegre, ele que é copiloto da Azul. Então, uma série de histórias, é isso, né? Quando a gente circula por uma área dessas, hoje, imagina, são 9 mil pessoas, a expectativa de circulação hoje no aeroporto Salgado Filho é de 9 mil pessoas, isso no seu funcionamento parcial, ainda sem a totalidade dos voos. Mas cada uma dessas pessoas tem lá a sua história, está viajando por algum motivo, está aguardando, está na expectativa da chegada de alguém que está vindo de fora. Então, todas essas histórias que o Josh vai colhendo, vai conversando. Nesse caso aí também diz, né, que tem a sorte do repórter, que caiu de bandeja esse lá para pedir uma informação e era um personagem, como a gente fala no jornalismo, interessante no sentido dessa conexão com o voo, com o copiloto, com a companhia aérea que trouxe esse relato agora. Bem, quase que um presente de aniversário, né? O aniversário é do copiloto, do Henrique, né? Mas o presente vem quase que pra gente, né? Não tinha sido combinado com o pai do Henrique, o Vitor, mas acabou chegando ali pro Josh e ele, como um bom repórter, já fisgou a fonte. É isso aí, quando a gente está na rua como repórter, às vezes sai para uma pauta específica e daqui a pouco não acontece o que a gente pretendia, a pauta não rende como estava programada, mas um bom repórter sempre volta com alguma informação, nem que seja para explicar por que aquilo que saiu para fazer não aconteceu, é notícia. Então, é isso, parabéns também ao Josh, que estava atento, para acompanhar essas movimentações, esses relatos humanos, que é isso que faz diferença aqui quando a gente faz uma cobertura, né? Nem tudo é número, a gente fica trazendo muitos números de voos hoje, acho que são 71, né? Que tem nessa... Por enquanto, 71 confirmados, mas pode chegar a 128, né? 128 na plena, quando tiver... no pleno, exatamente. Quando estiver completamente recuperado. Mas nesse primeiro dia, 71 voos, uma movimentação grande já no aeroporto Salgado Filho. Por enquanto, dos relatos que temos do entorno, nenhuma grande alteração em relação a trânsito, complicações. Daqui a pouco a gente ouve também o pessoal dos táxis que está por ali, certamente torcendo por essa retomada, porque tudo que a gente fala em termos econômicos é sistema, onde tem uma atividade econômica interrompida, como a gente teve tantas aqui, é toda uma cadeia produtiva que se vê afetada. E quando a gente fala de cadeia produtiva, a gente volta para o que estávamos falando agora. Pessoas dentro das suas casas, das suas economias, da sua organização familiar. E é isso que a gente vinha sofrendo aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente, hoje ainda, pensando nessa cobertura especial de retomada do aeroporto Salgado Filho, fiz o exercício, assim, né, de voltar a maio de
de 2024, o que estávamos fazendo lá naquele período, né? Aquela correria de um lado para o outro, pessoas sendo resgatadas, a surpresa de água que sobe, água que desce, saiam de um bairro, voltem, saiam de novo, e toda aquela incerteza, aquela dor daquele momento, as perdas de vidas que tivemos, as sequelas que ainda temos, abrigos lotados de famílias, de crianças. Então, é uma imagem que aos poucos a gente vai conseguindo realmente deixar para trás e olhar o que se tem a comemorar neste momento. Daqui a pouco a gente também tem informações, porque temos informações de acidente na BR-376, que teria pessoas aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente busca essas informações daqui a pouco e traz para você. Agora, Mix, 7 horas e 23 minutos. A temperatura em Porto Alegre já está em 21 graus, de um céu limpo. Antes da gente seguir, então, com a reportagem no aeroporto, a gente pode já ir para a previsão do tempo? Eu ia trazer as informações desse acidente, Sabrina, lá em Guaratuba, no Paraná, que foi lá por as 9h40 da noite, né, desse domingo, envolvendo um veículo de passeio, uma van de turismo com 10 pessoas e uma carreta de container no quilômetro 665, sentido sul, da BR-376. Então, a princípio, a carreta, que estava sendo conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu também levemente, teria perdido o freio e colidido com a traseira da van, que foi projetada, então, para frente, né, a partir da colisão, colidindo, então, com a traseira do automóvel conduzido por um homem que estava sozinho e não se feriu. Então, já foi possível localizar 6 corpos, mas ainda não é, segundo a PRF, né, ainda não é possível para as equipes de resgate acessarem completamente a van, porque ela está prensada sobre a carreta. Então, fica aqui essa informação da Polícia Rodoviária Federal. A van, que ainda não foi identificada, vinha de São Paulo, com destino a Pelotas, uma viagem fretada com uma equipe de atletas adolescentes de remo. Então, um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida e ferimentos leves e levado com o motorista da carreta ao hospital São José, em Joinville. Então, ainda a gente acaba atualizando durante o Jornal da Mix com essas informações. Então, era o destino, saía de São Paulo em direção vinha de a São Pelotas. Paulo a Pelotas, então, com adolescentes, né? De uma equipe de remo. Ao longo do jornal a gente vai trazendo mais informações, mas por enquanto as informações enviadas pela Polícia Rodoviária Federal, agora há pouco, pelas 7h07 da manhã. A gente lamenta muito isso, um acidente trágico que nos chega, então, nesse momento. Assim que tivermos mais informações, a gente vai atualizando aqui na programação da Mix. Agora, 7 horas e 25 minutos. A temperatura é de 21 graus aqui em Porto Alegre, nesta segunda-feira, 21 de outubro. Começamos o jornal com 19 graus, já estamos em 21 e a perspectiva é de temperatura em elevação nessa segunda-feira. Vamos, então, à previsão do tempo? Vamos para a previsão do tempo, que a semana já começa com sol, pelo menos em Porto Alegre, né? Para essa retomada do aeroporto Salgado Filho é muito importante, um tempo firme, um céu muito bonito, um dia que vai ser assim de calorão, como eu falei no início do jornal. Céu limpo e sol em muitos locais aqui do nosso estado. A chuva pode ser fraca lá no norte e noroeste do estado ao longo do dia. Pode ter umas pancadas de chuva porque vai ter uma maior concentração de nuvens. As temperaturas bem elevadas em todo o estado, viu, Sabrina? Não é só para Porto Alegre que vai ter calorão, não. Tem todo o estado, principalmente nesses locais que vai ter chuva, porque deve ter aquela colisão entre o tempo que está mais quente, né, com a frente fria ali da chuva. Porto Alegre pode ter uma segunda-feira com até 30 graus. E a tendência é que tenha mesmo, porque já está 21 graus, né? O dia começou ali com 16, 17 graus, agora já está em 21 graus. Mas amanhã, terça-feira, já tem um avanço de uma nova frente fria aqui para o estado. Então, é possível que a instabilidade retome aqui o estado e venha um pouquinho de chuva, então, né? Previsão indica uma chuva passageira durante o dia, de terça-feira, né, que acaba vindo uma nova frente fria, nas regiões sul, serra, norte e noroeste. Por enquanto estamos assim, Sabrina. Ao longo da semana a gente também vai cuidando, ver se a chuva volta, mas o calor é para ser um pouco mais forte que a frente fria. Bom, essa é a nossa vida. A gente já sabe que quando vem o calorão, na sequência vem uma virada.
né? Gaúchos estão acostumados com essa resiliência climática. Agora virou até um termo formal, porque tem os grupos de resiliência climática, desde a nossa inundação de maio. Esse entrou, então finalmente passou a ser uma prioridade a ser pensada, a ser planejada em termos de estrutura. Mas o fato é que os gaúchos vivem a sua resiliência climática há muito tempo. Enquanto a gente não retorna lá com a reportagem, agradecer aqui a Angelina Beigurovic, que nos encaminha o livro Inteligência Cultural. Nós que gostamos muito de livros aqui no Jornal da Mix, fazemos a transmissão do Jornal da Mix para quem nos acompanha também pela live, sabe que a gente faz o jornal, transmite o jornal de dentro de uma livraria, a Livraria Santos, dentro do Pontal Shopping. Então, a todo momento, sempre que a gente tem uma brecha, a gente puxa aqui um livro, faz alguma indicação nesse contexto. E daí, a Angelina nos encaminhou lá de São Paulo a sua publicação, que é a Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Descubra como comunicar, negociar e inspirar em qualquer contexto cultural. Então, obrigada, Angelina, que nos encaminhou. Seguimos depois, daqui a pouco a gente traz também, se der tempo, outras dicas de livro. Agora, Mix 7h28, e a gente vai retornando para o Aeroporto Salgado Filho, mas convidando você a colaborar conosco lá no chat Mix FM Poa, ou ainda através do meu Instagram, @SabrinaTomás, e contando se já tem planos aí para as viagens. Estamos todos torcendo que com a retomada da rede e de novos voos, as paisagens sim, queremos novas, mas as passagens fiquem num preço também mais acessível. O que nos traz daí agora, Josh Bittencourt? Bom, Sabrina, a gente segue aqui na entrada, né, do embarque doméstico, estrutura que foi recuperada, né, nesses últimos meses aqui no Aeroporto Salgado Filho após as enchentes. E hoje já o movimento aumentando bastante aqui no Salgado Filho, né, ao longo da manhã o movimento vem aumentando bastante para a expectativa da chegada dos primeiros aviões, mas também, claro, para os primeiros embarques por aqui já do Salgado Filho saindo de Porto Alegre. E eu vou falar então agora com o Matheus Mota, que é gerente de planejamento de infraestrutura aeroportuária da Gol, que é uma das companhias aéreas aqui que está à frente também desse processo de recuperação do aeroporto, né, nessa retomada tão importante, né? Falar então desse momento importante depois de vários meses, né, sem operação aqui em Porto Alegre. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bem-vindo, obrigado para todo mundo aí que está ouvindo a Mix. Para a gente é uma alegria estar retomando essa operação. Desde o início, a Gol Linhas Aéreas esteve atenta, auxiliando os nossos passageiros, os nossos colaboradores durante todo o período da enchente. Rapidamente, junto com as demais autoridades, também com a Fraport, administradora do aeroporto, nos mobilizamos para retomar a conectividade aérea com o Rio Grande do Sul por Porto Alegre e também pelo interior do estado, né, aumentando quase que imediatamente a oferta de voos para o interior. Conseguimos viabilizar a operação na base aérea de Canoas, né, fazendo um retrospecto. Inicialmente nós tivemos a operação utilizando o Parque Shopping Canoas, depois nós viemos aqui para fazer o processamento dos passageiros para o terminal do Aeroporto Salgado Filho, e a partir de agora estamos aí retomando, né, a operação de aeronaves, né, o pouso e a decolagem das aeronaves com a pista do Aeroporto Salgado Filho após as reformas que foram realizadas, que nós participamos ativamente do planejamento, de todo o planejamento operacional, e também acompanhamos, né, a execução por parte da Fraport aí das melhorias necessárias para o retorno da operação. Pois é. Bom, nesse momento de retomada, a Gol tem 2 voos já no começo da manhã. Um deles, inclusive, já está voando, essa informação. Perfeitamente. A nossa primeira aeronave, que foi pintada aí dentro do programa Conheça o Brasil Voando, tá? Ela foi pintada com com motivos, né, alusivos aí à cultura gaúcha, já está em voo com tripulação gaúcha, tá? Deve chegar aqui por volta de 8h25 da manhã aqui em Porto Alegre, e em seguida a gente tem mais um voo também com uma ação super especial para os clientes que estão não só a bordo, como também vão estar aqui no saguão de embarque, né, na sala de embarque do aeroporto, onde a gente
vai conseguir também trazer um pouquinho de alegria, né, nessa retomada, que é um orgulho para todos nós. O aeroporto Salgado Filho também é importante, né, para a operação da Gol no Brasil. Sem nenhuma dúvida. A gente chegou a ter aproximadamente 130 voos diários, né, 130 decolagens, semanais aqui no aeroporto Salgado Filho, né, com a suspensão das operações. Nós chegamos a um pico de, para a região metropolitana de Porto Alegre, oferecer 22 decolagens semanais, né, utilizando a base aérea de Canoas, e agora nós estamos voltando inicialmente aí com 70 operações semanais, passando a 106 agora já em novembro, e o nosso pico deve chegar a aproximadamente 125 voos durante o período de verão. Hoje nós estamos oferecendo voo já imediatamente para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e vamos trazer aí um voo também para Salvador a partir da temporada de verão. O aumento na oferta de voos vai ser gradativo. Vai ser gradativo. Agora, nos primeiros 10 dias de outubro, a gente tem uma malha de transição. A partir de 1º de novembro, a gente volta com a capacidade mais ou menos similar, pelo menos para São Paulo e Rio de Janeiro, com o que a gente tinha antes da crise toda. E aí, a partir da temporada de verão, a gente tem também um próximo passo de crescimento e, naturalmente, com o retorno total da infraestrutura em dezembro, devemos ter mais novidades aí, aguardando aí as confirmações para a gente conseguir trazer mais operações, sem nenhuma dúvida, para o público gaúcho. Se puder recuperar para a gente também os esforços da Gol, até mesmo nesse processo também, porque as companhias aéreas tiveram um papel importante também nessa retomada também do aeroporto Salgado Filho. Perfeito. Como eu disse, a gente, desde o início, desde o dia 3 de maio, quando tudo começou, nós ficamos ativamente acompanhando a situação, né? Nós trabalhamos ativamente para garantir a segurança das nossas aeronaves, a segurança dos nossos passageiros, as devidas acomodações, né, para os clientes que foram impactados naquele momento e o pós, né, também, e a garantia da retomada das operações, passando também pelos voos humanitários. Eu lembro que no dia 3 de maio nós tivemos aí o início do auge da crise, onde o aeroporto parou as suas operações, e isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira subsequente, a Gol decolou o primeiro voo humanitário, né, partindo de São Paulo para Caxias do Sul, trazendo mantimentos, né, e também equipamentos de conectividade. Posteriormente, nós fizemos ainda mais 2 operações humanitárias para a base aérea de Canoas, uma delas com aeronave própria da Gol e outra com aeronave da Avianca, né, uma aeronave de grande porte de voos internacionais, que a Avianca faz parte do grupo Abra, a holding onde a Gol também faz parte. Então, além disso, a gente trabalhou, como eu disse, ativamente para garantir que esses mantimentos chegassem ao estado do Rio Grande do Sul, posteriormente que a gente conseguisse recuperar a conectividade aérea, não só para a região metropolitana de Porto Alegre com a base aérea de Canoas, como também para o interior do estado, né, voando aí para Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Santo Ângelo, com aumento da quantidade de frequências nesses destinos também. Bom, só para finalizar, se puder falar também, tem essa questão da restrição toda que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, com o fechamento do aeroporto, e claro que o preço das passagens também aumentou um pouco em função em todas as companhias aéreas. Por parte da Gol, existe essa projeção para baixar esse preço, agora com a operação já normalizada em Porto Alegre? Eu acho que a gente pode dizer que é natural, né? Oferta e demanda. Quando você aumenta a oferta, naturalmente você tende a ter um equilíbrio, um retorno do equilíbrio dos preços. Então, eu acho que isso vai ser um movimento natural do mercado, né? Com a quantidade de voos aumentando por todas as empresas, com certeza absoluta a gente vai ter uma equalização aí dos preços das passagens, voltando ao normal, ao que é esperado, né, para um mercado tão forte, tão grande como é o mercado do Rio Grande do Sul. Só para finalizar, a gente percebeu a alegria até mesmo dos funcionários aqui do aeroporto, também das companhias aéreas nesse momento de retomada. Sem nenhuma dúvida. Como eu disse, a gente teve um momento de crise inimaginável, né? As informações que nos dão das associações de transporte aéreo internacionais é que, aparentemente, isso nunca aconteceu no mundo desta forma, né? Normalmente, aeroportos são localidades que servem de ponto de suporte para condições de crise. E aqui ele foi atingido, né, claramente pela crise. Então, é uma alegria imensa para todos os nossos colaboradores, sem nenhuma dúvida, de estar retomando essa operação depois de tudo que nós passamos e voltando para casa, que eu acho que é o mais importante. Esse é o sentimento de todos. Muito obrigado, então. Matheus Mota, gerente de planejamento de infraestrutura aeroporto da Gol. Sabrina. Se puder encaminhar 2 questões, uma só que ele já falou que é natural a tendência de redução no valor das passagens. Se ele poderia nos dar uma previsão a quem nos ouve, quando é que deve começar a reduzir esse valor? Se dá para dar uma perspectiva?
Perfeito. A Sabrina Tomás do estúdio está perguntando se já dá para prever algum período em que esse valor das passagens vai baixar. Acho que é esperado que o cliente já busque aí para o início do ano de 2025, né? Tradicionalmente as passagens elas começam numa curva de preço a partir de 90 dias para frente. Então, o recomendável é já começar a procurar passagens para o final de mês de janeiro, início de fevereiro, também ali para o final do período de verão, carnaval, com certeza absoluta as tarifas, não só da Gol, mas de todas as empresas estão em valores super atrativos. Mais alguma pergunta, E Sabrina? uma outra questão, Josh. Sim, ele falou, foi o que aconteceu nesse momento, tanto da Gol como outras companhias tiveram um incremento de voos para os aeroportos regionais. Se pretendem manter esse incremento nos aeroportos do interior do Rio Grande do Sul ou haverá uma retirada significativa? Perfeito. Bom, a Sabrina também pergunta sobre o incremento de voos para os aeroportos no interior do estado. A gente teve, claro, esse aumento, né, de ofertas para o interior em função do fechamento do Salgado Filho e a expectativa agora de a projeção de retirar esses voos do interior ou vai continuar esse investimento de oferta para o interior? A princípio, a gente deve manter a oferta para o interior do estado, tá? Como eu disse, a gente incrementou operações em Passo Fundo, Caxias do Sul e Pelotas. Né? Santo Ângelo a gente já tinha uma operação consolidada e deve continuar como está, a princípio. Então, a nossa expectativa é manter esse aumento de oferta, né, pelo menos para os próximos meses, sem nenhuma dúvida, e entender como que o mercado vai se acomodar também. Então, nesse momento, não existem cancelamentos imediatos em nenhuma localidade, nem nenhuma solicitação, e vamos continuar, né, seguindo com essa oferta que já está apresentada aí para os municípios do interior também. Agora é entender como é que vai se comportar o mercado. Exatamente, vamos entender como é que o mercado vai se comportar, a dinâmica aí também das viagens aéreas, a conectividade aí envolvendo não só a Gol, mas também as outras companhias e os destinos que são oferecidos e vamos seguir a dinâmica normal do mercado como em qualquer outro momento da história. Certo, muito obrigado então, Matheus Mota, gerente de planejamento de infraestrutura aeroportuária da Gol no Brasil. Sabrina. Muito obrigada pela mediação também aí, Josh Bittencourt. Ouvimos, então, Matheus Mota, representante da empresa aérea Gol. Ainda na sexta-feira conversamos também com a Azul. E existe essa preocupação, porque o interior do estado, pela experiência da cheia, todo o Rio Grande do Sul percebeu quanto está dependente da região metropolitana na questão logística, no deslocamento. Então, passou a ser reforçado esse clamor por atenção aos aeroportos regionais. Por exemplo, Santa Maria tem uma demanda e reforça essa demanda por um aeroporto civil. Santa Maria que usa a base aérea. Mas assim também tem se cobrado, né? Pelotas, Torres, Caxias, Uruguaiana. Então, toda vez que a gente faz esse contato, essa é a pergunta. O que pode ser mantido? O que se tem de legado deste período da inundação que demandou outras estruturas, outros eixos? O que pode restar depois disso? Agora é Mix 7h40 e isso também a gente vai encaminhando, conversando agora com o secretário estadual de Turismo do Estado, Ronaldo Santini. Bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Sabrina. Prazer falar com vocês. Estamos aqui direto do aeroporto, aqui acompanhando as primeiras movimentações aqui desde cedo e com muita expectativa. Muitas ativações acontecendo aqui na manhã de hoje. Eu vou, antes da gente pegar, então, esse clima do aeroporto e as expectativas do que temos aí, emendar nesse assunto que vinha com o representante da Gol agora e essas demandas de interior do estado. Claro que, abrindo o aeroporto Salgado Filho, retomam-se essas rotas para o interior. Mas o que o senhor espera também de legado dos aeroportos regionais que precisaram de incremento nesse período sem o Salgado Filho? Olha, o que pode se perceber é que o Rio Grande do Sul precisa mais do que nunca de vias alternativas, de aeroportos que funcionem como backup para situações como essa e até mesmo aeroportos que possam ficar durante todo o período, independente da situação, como também alternativas de voos de pequenas aeronaves, de médias aeronaves, para que a gente não passe por essa interrupção que passamos agora em decorrência dessa calamidade.
Bom, e agora, então, olhando, né, para o que estamos comemorando hoje, porque hoje é celebração, até comentei há pouco, né? Hoje o que é expectativa, em breve vira cobrança, porque entra no costume e as pessoas vão querer o serviço completo e com mais qualidade. Mas hoje, principalmente, a gente celebra essa reabertura. É um dia histórico, 21 de outubro de 2024. Com que números vocês vinham trabalhando pelo governo do estado até essa data, né? 20 de outubro, qual eram os nossos prejuízos com o fechamento do Salgado Filho e a expectativa a partir de agora? Olha, estima-se pelos dados que foram levantados aí que nós tivemos algo em torno de 400 milhões mês de prejuízo nesse período. Então, você imagina isso pelo período que nós vivenciamos, nós estamos aí na casa dos 2.400, 2.500 aí de prejuízos em decorrência do fechamento do aeroporto, que são agora uma verdadeira maratona para que a gente possa recuperar. A gente precisa reposicionar o estado, a gente precisa garantir que esse destino turístico Rio Grande do Sul, já consolidado, volte a ser um destino confiável para que os turistas passem a consumir novamente o produto aqui do estado, a viagem, a experiência aqui do estado, e faça com que o Rio Grande do Sul passe pela economia do turismo, a sua grande reconquista econômica aqui que a gente busca. Bom, a gente tem uma campanha chamando para os brasileiros retornarem, até porque os voos comerciais retomados no aeroporto Salgado Filho são voos domésticos. Vocês já percebem alguma reação a essa campanha, convidando os brasileiros a virem para o Rio Grande do Sul? Sim, já temos aí dados que levam que estão aumentando, né? Não ainda na intensidade que se busca, como eu disse, nós trabalhávamos em períodos como esses aí com uma ocupação na casa de 70%, 80% aí da rede hoteleira, especialmente da região da Serra, das Hortênsias, da Campanha, e hoje a gente tem aí na casa de 35%, 40%. Então a gente quer que esse espaço seja recuperado, mas já esteve pior, já estivemos em situações bem mais difíceis aqui, especialmente na Serra e nas Hortênsias. E agora, gradativamente, à medida que a campanha entra em rede nacional, à medida que as companhias aéreas, que as agências de viagem começam a comercializar o destino, já se percebe aí um aumento de fluxo de passageiros também, à medida que o aeroporto reabre agora. Em quanto tempo, secretário de Turismo, Ronaldo Santini, vocês esperam essa curva, né, de normalização? Porque a gente sabe que para construir algo, estruturar toda a rede leva um tempo. A interrupção é rápida, né? Mas a reestruturação é um processo. Qual é a perspectiva que vocês têm? Olha, como eu disse, é um reposicionamento. Muitos turistas mudaram o seu destino de férias, muitos congressos foram transferidos para outros estados, congressos que aconteciam aqui em Gramado, em Bento, nas Hortênsias, de um modo mais intenso, e agora a gente precisa recuperar, né? E essa recuperação não é automática, ela não se dá de forma imediata, ela precisa ir sendo buscada, ir sendo trabalhada. Por isso que nós estamos com a campanha nacional de promoção do destino turístico do Rio Grande do Sul, por isso que a gente tem trabalhado diretamente com as agências de viagem, com a imprensa, com veículos de comunicação, para que essa confiança seja recuperada gradativamente. E esperamos que para dezembro aí nós já estejamos a pleno aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas isso também é uma atividade, como eu disse, de reconquista, de reposicionamento, de reorganização das agendas, e isso leva algum tempo. Uma das questões também que foram e são uma barreira nesses deslocamentos foi o aumento no preço das passagens que a gente verificou nesse período. Existe algo que pelo poder público se consiga mediar para que essa redução nesses valores, que como conversamos agora com o empresário, né, diz que é um caminho natural, aumentando a oferta se reduz a preço, mas existe também alguma articulação que pudesse acelerar esse processo e viabilizar essa circulação, tanto de chegadas quanto de partidas pelo nosso aeroporto? Olha, o governador Eduardo Leite tem se dedicado pessoalmente nessa questão. Tem trabalhado, conversado com as companhias aéreas, tem procurado ver de que forma o Estado pode auxiliar, além daquilo que já vem fazendo com com as obras de infraestrutura, com a qualificação dos espaços, dos novos aeroportos, de tudo que vem sendo realizado, porque de alguma forma, como foi dito pelo empresário,
o mercado se reorganiza. O que a gente precisa é que isso aconteça de forma rápida. E a expectativa com a reabertura dos voos, que hoje começam com 71 aeronaves, mas semana que vem já teremos 90, na outra 118, isso acaba por ampliar a oferta, e em ampliação da oferta existe naturalmente a queda dos preços das passagens. E é nisso que a gente tem apostado. Tá certo, muito obrigada, secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, falando direto do aeroporto Salgado Filho nesta manhã de segunda-feira. Obrigada. Bom dia para o senhor. Obrigado, um abraço a todos. A gente vai conversando com as autoridades que lá estão no aeroporto Salgado Filho, atendendo também a imprensa e levando essa comunicação, porque é importante que volte a ser a rotina para nós, gaúchos, a reutilização desse espaço com prestação de serviço também de onde se encaminha, estacionamento já funcionando, aquela parada ali no acostamento é só de 10 minutos, cobranças também sendo retomadas, dentro do aeroporto as lojas reabertas, gastronomia já está então também funcionando e aos poucos os voos. 71 voos previstos para hoje, mas a gente vê ainda o quanto estamos longe do que tínhamos antes da enchente, né? Há pouco conversamos então com o representante da Gol, Matheus Mota, falando dos 130 voos semanais que só a Gol tinha, né? Não é a principal companhia que atende Porto Alegre, mas só ali eram 130 semanais. Agora começa com 22 voos semanais, esperando chegar no verão com 126 voos semanais. Então, existe aí todo um processo de retomada. Não é porque abriu o aeroporto Salgado Filho, a pista do aeroporto, que voltamos a ter o que tínhamos antes de maio. É um processo, mas a gente também fica como usuário de olho na questão do valor das passagens, até porque isso é importante para que esse convite venha para o Rio Grande do Sul, seja viável para aqueles que olham. Agora, outra coisa que alertou o representante da Gol comprem passagens com antecedência. Quem já está mirando ali para o carnaval já começa a perceber, deve começar a perceber a redução nesses valores. Agora, Mix 7h49, atualizando as informações do trânsito. Larissa Har. Sabrina, a gente acaba atualizando o voo, né, vias aéreas, mas também temos informações da Polícia Rodoviária Federal, né? A gente tem uma lentidão no trânsito na BR-116, ali em São Leopoldo, na ponte do Rio dos Sinos, rumo a Porto Alegre. Não tem informação de acidente no momento naquela região, mas acaba tendo mais uma lentidão no local nesse início de manhã. Mas teve uma ocorrência de atendimento na Freeway com a Assis Brasil. Foi um acidente com danos materiais no sentido litoral capital. A pista já foi liberada. E outra ocorrência também na rodovia do Parque, em Esteio. Teve um acidente também somente com danos materiais. A pista já liberada. Ali em Esteio é próximo ao quilômetro 5. Então quem passar por ali agora pode ser que tenha ainda uma lentidão, porque tinha uma ocorrência em atendimento, né? Mas agora já foi resolvida, a pista já liberada para quem estiver passando, tanto na rodovia do Parque em Esteio, quanto ali na 116 em São Leopoldo, e para quem está passando na Freeway com a Assis Brasil, próximo a Porto Alegre. Agora, faltando 10 minutos para as 8 horas, Mix 7h50, você acompanha o Jornal da Mix com o Ubrapop, seu futuro começa aqui. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Podemos ir ao próximo giro de notícias da segunda etapa do Jornal da Mix. Giro de notícias. Mix. A base aérea de Canoas encerrou as operações de voos comerciais na madrugada desta segunda-feira. O local passou a ser usado emergencialmente para suprir a demanda após as enchentes de maio. A partir de hoje, o aeroporto Salgado Filho volta a receber novamente os voos. A unidade móvel de saúde da Prefeitura da capital vai atender o bairro Lomba do Pinheiro nesta segunda-feira. O atendimento é das 9 da manhã às 4 horas da tarde, na rua Jaime Lino dos Santos Filho, número 604. Durante a semana, a unidade móvel vai passar pelos bairros Partenon, Humaitá, Anchieta e Belém Velho. O presidente Lula sofreu um acidente doméstico nesse final de semana e precisou ser levado a um hospital para avaliação médica. Segundo o boletim do Hospital Sírio-Libanês, o presidente sofreu uma queda em casa e teve um ferimento leve na nuca. Não houve gravidade, mas os médicos recomendaram o repouso. E o Palácio do Planalto, inclusive, cancelou a viagem do presidente, que estava programada para a cúpula dos BRICS. E 11 corpos foram resgatados por equipes de emergência após o naufrágio de um barco que transportava quase 30 pessoas no mar de Andamã,
perto da costa sul de Mianmar. Os demais passageiros continuam ainda desaparecidos. Sabrina. Obrigada, Larissa. Em seguida, a gente está tomando contato com o repórter Josh Bittencourt, lá do aeroporto Salgado Filho, reaberto hoje. Mandar um abraço aqui para os amigos que nos escutam, da equipe de acampamento da Arquidiocese de Porto Alegre. Estivemos juntos nesse final de semana. E um abraço especial para um jornalista de longa data, pioneiro de grandes feitos na comunicação gaúcha, na TV gaúcha brasileira, que é o padre Atílio Hartmann, que é um nome importante da nossa comunicação do Rio Grande do Sul. Um abraço aqui da equipe do Jornal da Mix. Agora, Mix 7h52, vamos ao aeroporto Salgado Filho. Josh Bittencourt já conosco novamente, imagens do Marcos Azevedo, já convidando você a olhar pela live, né, Mix FM Poa, porque é a pista que está agora no nosso foco. Josh Bittencourt. Olha, Sabrina, a pista é o foco, inclusive por isso o Patrick Pozobon, que é o nosso produtor, assumiu aqui a transmissão da live do YouTube do Jornal da Mix, porque o Marcos Azevedo já está para a Ubra TV, TV Cultura, já está posicionado em cima da mesa, inclusive aqui, já para captar a imagem da chegada do avião, primeiro pouso, então, no aeroporto Salgado Filho, depois de vários meses, né, em função das enchentes. Esse voo, então, previsto para acontecer às 8h10 da manhã, a gente, inclusive, já mostra imagens aqui desse estabelecimento da pista do aeroporto. Vamos mostrar aqui, Patrick, a pista agora do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Chegada, então, expectativa para a chegada desse Airbus A320, que vem de Campinas para Porto Alegre. Saiu do aeroporto de Viracopos por volta das 6h30 da manhã, previsão de chegada para as 8h10, mas parece que ele está um pouco adiantado. A gente já está na expectativa com os olhares voltados, é claro, para a pista do Salgado Filho. Possivelmente, então, esse avião, na verdade, já tem uma arte, né, que vai na fuselagem, uma pintura característica aqui do Rio Grande do Sul, com a questão da cultura gaúcha. A tripulação, então, é de gaúchos, inclusive, nós falamos mais cedo com o pai do copiloto, né, que é o Henrique Schneider, e ele, inclusive, está aqui com a gente, acompanhando a expectativa também para a chegada desse voo aqui nesse estabelecimento comercial, que tem a vista aqui para a pista do Salgado Filho. Expectativa, então, para a chegada desse voo, depois de mais de 170 dias fechado no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Sabrina? Josh, ia te pedir, ver se consegue conectar melhor o microfone, porque a gente está com muito som ambiente, então a tua voz acaba entrando junto com a conversa do pessoal que está no entorno. Tem muita gente aí próxima à janela que dá para a pista. Expectativa, olhares para o céu, porque deve pousar 8h10, mas tem essa possibilidade de antecipação, então fica todo mundo já de olho para avistar essa aeronave ao longe, um Airbus A320 que saiu de Viracopos pouco depois das 6h da manhã, esse avião que tem toda uma decoração específica, comemorativa, lembrando imagens aqui do Rio Grande do Sul, aquele retrato, desenho das missões, um gaúcho com o seu violão, é a imagem que se tem na fuselagem dessa aeronave que chega daqui a pouco no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Vamos ver se retomamos o contato com o Josh para fechamento do Jornal da Mix. Pois é, Sabrina, a gente segue por aqui então, acompanhando inclusive Agora essa parte de estabelecimento comercial. Agora sim, né? A gente tem inclusive a vista aqui quase da cabeceira da pista e por aqui a gente vê também a movimentação do maquinário, das obras, caminhões, enfim, aqui nessa parte lateral da pista, né? A pista de taxiamento, como eles falam, que é justamente aqui liga a pista às cabines aqui onde os aviões se estacionam, né? E acontece o embarque e desembarque dos passageiros. Então, lembrando, né, que essa é uma retomada parcial das operações, né? A pista aí vão ser usados 1.730 metros dos mais de 3.000 metros da pista principal aqui do aeroporto Salgado Filho. Também tem uma restrição nas posições de embarque direto, né, os chamados fingers aeroportuários, e também vai ter um remoto, ou seja, os passageiros vão de ônibus até a aeronave. Expectativa, então, para a chegada desse avião, então, o Airbus A320, vindo de Campinas, um voo da Azul, que está previsto para chegar às 8h10 da manhã. E as atenções voltadas aqui nessa loja para a pista principal do aeroporto Salgado Filho, nessa operação de retomada, ainda com restrições. Até então, os pousos e decolagens aconteciam a partir da base aérea de Canoas, né, que operou os voos comerciais até às 5h45 da manhã de hoje, e agora já encerrados. A partir de agora, todos os pousos e decolagens aqui na Grande Porto Alegre vão
ser a partir do aeroporto Salgado Filho. Vai ter um aumento gradual, né, de voos a partir de hoje, então 31 voos. Os principais destinos, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, vai movimentar nesse primeiro momento cerca em torno aí de 9 mil passageiros por dia e aí depois vai aumentando gradativamente então a oferta de voos por aqui. A partir do dia 28 de outubro, a capacidade vai aumentar para 98 voos e 15 mil passageiros. E a partir então do dia 4 de novembro a gente vai ter então 120 voos operando por aqui com uma média de público de 16 mil passageiros. Sabrina. Josh, segue com a imagem aí para a gente tentar ainda colocar ao vivo aqui na live a chegada dessa primeira aeronave. A gente segue trocando informações, fica aí conosco. Também informações do que temos ao longo do dia, né, Larissa, para o Aeroporto Salgado Filho. Exatamente, Sabrina. O Josh já trouxe um pouco dos números, né, que a gente vai sempre retomando a informação, né, então hoje a expectativa é de 71 voos, 9 mil passageiros, e em voos que ligam São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, já lá no dia 28 de outubro, 98 voos e 15 mil passageiros, a expectativa da Fraport, e já no dia 11 de novembro, já dá mais um salto, né, nessa expectativa, 122 voos e a circulação, a expectativa da Fraport, de 16 mil passageiros. Então, acaba quase dobrando, né? E vale lembrar que durante o período que estava em operação na base aérea de Canoas, a circulação diária de passageiros era de 4.500 Atenção, parece que está chegando por aqui. À esquerda, contigo, Josh. Ah, tá. Pois é, o aeroporto, a gente já tem a imagem aqui, não sei se vai conseguir captar pela imagem no YouTube da nossa transmissão, mas o avião já está sobrevoando Porto Alegre nesse momento. Então, todas as atenções voltadas aí para a pista principal do aeroporto Salgado Filho e para o céu de Porto Alegre. Nesse momento, na região da zona norte da cidade, é possível ver, então, esse Airbus A320 da Azul, já agora sobrevoando o céu aqui de Porto Alegre, na zona norte da cidade. A gente não pode esquecer que é um voo comemorativo, né? Não só tecnicamente abre-se a pista, mas dentro dessa comemoração acaba-se fazendo um voo panorâmico, tem uma tripulação ali que marcadamente por integrantes gaúchos e muitas pessoas vieram, já estavam nos seus voos convencionais, precisando retornar a Porto Alegre a trabalho, mas tem também quem tenha comprado essa passagem exatamente para estar neste voo histórico, inclusive políticos aqui do Rio Grande do Sul que se deslocaram e vêm para chegar através dessa experiência de retomada, 21 de outubro, que é, sim, um momento histórico que a gente, como eu falei lá no início, essa sensação de voltar ao mapa, podendo chegar no Aeroporto Internacional Salgado Filho, apesar de, neste momento, serem apenas voos domésticos, ainda temos algumas limitações. Os próprios usuários vão perceber limitações de infraestrutura, Wi-Fi que ainda não está plenamente funcionando, a climatização, ar-condicionado que ainda não está plenamente funcionando, mas aos poucos termos pelo menos a possibilidade de usar o nosso aeroporto, não precisando mais todo aquele improviso que foi a base aérea de Canoas. Foi a saída possível, mas sim era uma estrutura improvisada para esse tipo de voo comercial. Qual é a visão que você tem daí? Sabrina, seguimos aqui acompanhando ainda o sobrevoo desse avião da Azul em Porto Alegre, na Zona Norte. Expectativa é o último registro dele por aqui, porque em breve já deve estar tocando o solo de Porto Alegre, depois de 170 dias sem pousos de aviões comerciais, né? Voos comerciais na capital, então, com a chegada desse voo da Azul. Sabrina. Obrigada, Josh. A gente acompanhou, então, um pouco pela live a chegada deste avião e a cobertura completa, então, ao longo da programação no Jornal da Mix, também na Ubra TV. Muito obrigada pela audiência no Jornal da Mix. Obrigada pela parceria, Larissa. Muito obrigada, Sabrina. Muito boa essa cobertura nossa, né, de chegada do avião em Porto Alegre. E até amanhã. Até amanhã. Voltamos com o Jornal da Mix.